Início igual fala, nação rubro-negra. Seja muito bem-vindo ao Mengão é Seleção. Antes de trazermos as últimas notícias do Flamengo, como estamos vivendo o clima da Copa do Mundo, vamos começar com uma informação importante envolvendo a nossa seleção brasileira. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo e também tudo o que acontece com o Brasil na Copa. Agora sim, vamos à primeira notícia de hoje. Você sabia que Zico, o Galinho de Quintino, não é apenas uma lenda do futebol brasileiro, mas também um profundo conhecedor do futebol japonês? Com uma trajetória que inclui passagens como jogador e técnico do Kashima Antlers, ele está prestes a revelar tudo sobre o próximo adversário da seleção brasileira. Quais são as qualidades que podem surpreender a nossa equipe na próxima partida? Fique ligado, porque vamos desvendar os segredos do futebol japonês com a visão privilegiada de quem viveu essa experiência de perto. O próximo duelo da seleção brasileira promete ser eletrizante, especialmente com o conhecimento que Zico, um dos maiores ídolos do futebol brasileiro, tem sobre o Japão, o adversário que se aproxima na Copa do Mundo. O ex-jogador, que também foi treinador da seleção japonesa, não poupa elogios ao time asiático, que evoluiu significativamente nos últimos anos. Com o empate recente contra a Suécia, o Japão se destacou ao terminar em segundo lugar no Grupo F, e agora se prepara para um confronto decisivo no estádio de Houston, na segunda fase do torneio. Zico, comentarista na ESPN, analisou o desempenho da equipe japonesa e destacou a competitividade do grupo. O Japão, realmente, tem tido uma evolução muito grande, é um time hoje bastante competitivo, bastante organizado, afirmou. O ícone do Flamengo ressaltou a importância do atacante Keiko Nakamura, que vem se destacando no Stade de Reims, na França. "O cara está jogando uma barbaridade", exclamou, apontando a habilidade impressionante do jogador, que dribla com facilidade e se destaca tanto com o pé direito quanto com o esquerdo, fazendo gols e criando oportunidades. Essas observações acentuam a confiança de Zico na capacidade do Japão de surpreender os gigantes do futebol. Para entender a ascensão do Japão no cenário do futebol mundial, é preciso olhar para o passado. Desde a passagem de Zico como técnico, durante o ciclo que culminou na Copa do Mundo de 2006, o país investiu em desenvolvimento e profissionalização do esporte. A inclusão de 23 jogadores atuando na Europa, em ligas de alto nível, é um reflexo dessa evolução. O Japão não apenas se tornou um competidor formidável, mas também encontrou um equilíbrio tático que pode causar dificuldades para qualquer adversário. Esse contexto histórico revela um time que não é mais subestimado e que está pronto para brigar de igual para igual. Com a seleção brasileira chegando para o confronto com moral elevada, após uma vitória convincente sobre a Escócia, a expectativa só aumenta. A ausência de Rafinha, lesionado, é uma preocupação, mas a equipe se apresenta forte e coesa, com Vinícius Júnior em grande forma. A pergunta que fica é: será que o Japão pode realmente surpreender a seleção brasileira nesta próxima fase? Com o Zico analisando os detalhes e as táticas do adversário, a resposta pode ser mais complexa do que parece. A tensão cresce e, com isso, as expectativas para um jogo que promete ser inesquecível. A próxima parte desse embate se aproxima, e com ela, a oportunidade de testemunhar se a evolução do Japão será suficiente para desafiar um dos favoritos. A vitória do Brasil na fase de grupos traz um clima de confiança e expectativa para a partida contra o Japão. A atuação destacada de Vinícius Júnior não só elevou a moral da seleção, mas também pode influenciar o desempenho de outros jogadores, que se sentirão motivados a buscar um lugar de destaque nesse confronto. A presença de atletas com experiência internacional e a capacidade de adaptação ao jogo europeu devem ser um trunfo importante para o Brasil, especialmente em um torneio onde cada detalhe conta. O jogo contra os japoneses promete ser um teste rigoroso, onde a equipe brasileira precisará mostrar sua força coletiva e individual. Enquanto isso, as reações em torno da seleção japonesa são de respeito e cautela. O desempenho da equipe no Mundial tem chamado a atenção de analistas e torcedores, que veem no Japão uma força emergente no futebol. A evolução dos jogadores que atuam nas ligas europeias reflete um investimento crescente no desenvolvimento do futebol no país. Especialistas comentam sobre a capacidade do Japão de se adaptar a diferentes estilos de jogo e a possibilidade de criar dificuldades para equipes tradicionais,
como o Brasil. Essa mudança de postura pode ser um divisor de águas, e todos estão atentos ao que poderá acontecer em campo. Diante desse cenário, a expectativa é alta para o confronto que se aproxima. O Brasil, por sua vez, deve estar preparado para um desafio que promete ser mais do que um simples jogo, pode ser um momento decisivo na trajetória da seleção na Copa. O equilíbrio e a experiência do Japão podem surpreender, levando a uma partida memorável. À medida que nos aproximamos desse embate, a expectativa só aumenta, e a pergunta que paira no ar é: o Brasil conseguirá superar a resistência do Japão e avançar para as próximas fases? A resposta, em poucos dias, será revelada no estádio de Houston, onde a paixão pelo futebol se encontrará com a pressão de um Mundial. Você já imaginou como seria a força do Flamengo com Neymar em campo? Rumores estão circulando e a possibilidade de uma das maiores estrelas do futebol mundial encerrar sua carreira no Mengão está agitando a nação rubro-negra. Mas será que essa contratação poderia realmente mudar o destino do clube? Vamos explorar o impacto que um jogador desse calibre pode ter, não apenas dentro das quatro linhas, mas também fora delas, e o que isso significa para o futuro do nosso amado Flamengo. Fique ligado e descubra se o sonho de ver Neymar vestido com a camisa 10 do Mengão pode se tornar realidade. Fala, nação! Antes de continuarmos com as notícias, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você acompanha tudo o que acontece no Flamengo em primeira mão e não perde nenhuma atualização do Mengão. Vamos seguir com mais informações. Recentemente, uma notícia surpreendente começou a circular nas redes sociais e na mídia esportiva. Neymar, um dos jogadores mais icônicos do futebol mundial, estaria considerando encerrar sua carreira no Flamengo, um dos clubes mais tradicionais e apaixonantes do Brasil. A possibilidade de ver o craque vestindo a camisa rubro-negra deixou torcedores em polvorosa, gerando uma onda de especulações e expectativas. Desde sua saída do Santos, Neymar sempre foi associado a grandes clubes da Europa, como Barcelona e Paris Saint-Germain, mas a ideia de retornar ao seu país de origem, especialmente para um clube com a magnitude do Flamengo, traz uma nova perspectiva sobre o futuro do atleta e seu desejo de reconectar-se com suas raízes. A trajetória de Neymar no futebol sempre foi marcada por conquistas e desafios que moldaram sua carreira. Desde seus primeiros passos no Santos, onde se destacou como uma das promessas mais brilhantes do futebol brasileiro, até sua consagração nas grandes ligas europeias, o jogador sempre buscou novos desafios e oportunidades para crescer. No entanto, à medida que a carreira avança e os anos passam, muitos atletas sentem a necessidade de voltar às suas origens, ao ambiente que os moldou. O Flamengo, com sua imensa torcida e sua rica história, poderia oferecer a Neymar não apenas um local para brilhar em campo, mas também a chance de se reconectar com a paixão pelo futebol que o impulsionou desde o início. Além disso, a presença de Neymar no Flamengo poderia transformar o cenário do futebol brasileiro, atraindo não apenas a atenção da mídia, mas também um novo público para os jogos. A mistura de um jogador de sua estatura com a paixão fervorosa da torcida rubro-negra poderia criar um clima de euforia nas arquibancadas, revitalizando o campeonato nacional e trazendo um novo fôlego ao esporte em geral. Essa união seria vista como uma celebração, não apenas da habilidade técnica de Neymar, mas também da cultura futebolística brasileira, que sempre valorizou a conexão emocional entre jogadores e torcedores. A atmosfera nos estádios, a rivalidade com outros clubes e a possibilidade de conquistas em competições nacionais e internacionais fariam dessa junção um capítulo inédito na história do futebol. Por fim, a decisão de Neymar de encerrar sua carreira no Flamengo seria uma narrativa repleta de simbolismo, refletindo não apenas suas conquistas pessoais, mas também a importância do futebol como um elo entre gerações. Enquanto muitos jogadores optam por se retirar em ligas menos competitivas ou em clubes que não têm a mesma relevância histórica, a escolha de Neymar em voltar ao Flamengo poderia ser vista como uma maneira de homenagear suas origens e retribuir ao clube que tanto o inspirou. A ideia de ver o craque em campo, compartilhando sua experiência e habilidades com a nova geração de jogadores, poderia inspirar jovens atletas a perseguirem seus sonhos, mostrando que, no futebol, as raízes nunca são esquecidas e que o amor pelo jogo é a força que move todos os grandes ídolos. A chegada desse jogador ao clube não representa apenas uma adição ao elenco, mas sim um verdadeiro divisor de águas na trajetória da equipe.
Com sua habilidade técnica refinada e uma visão de jogo excepcional, ele traz consigo a capacidade de transformar partidas. A forma como ele lê o jogo, antecipando jogadas e criando oportunidades, é algo que pode elevar o nível dos seus companheiros. Cada passe preciso, cada drible desconcertante, pode não apenas mudar o rumo de uma partida, mas também inspirar uma nova mentalidade coletiva entre os atletas, infundindo confiança e determinação em todos ao seu redor. Além de suas inegáveis qualidades individuais, esse jogador é conhecido por sua ética de trabalho e dedicação. Ele se destaca não apenas por sua presença em campo, mas também pelo comprometimento nos treinos, onde busca constantemente aprimorar suas habilidades e se integrar cada vez mais ao estilo do clube. Sua disciplina e motivação podem servir como um exemplo inspirador para os jovens talentos da base, que veem nele não apenas um ídolo, mas um mentor. Essa influência positiva pode moldar a cultura do clube, criando um ambiente de competitividade saudável e de busca incessante pela excelência, valores que são cruciais para o sucesso a longo prazo. A experiência acumulada ao longo de sua carreira traz uma camada adicional de segurança para a equipe. Ele já enfrentou grandes desafios e pressões em sua trajetória, e essa vivência pode ser um trunfo inestimável em momentos decisivos, como em partidas eliminatórias ou clássicos. A capacidade de manter a calma e a clareza em situações de alta pressão pode ser a chave para guiar o time em busca de vitórias. Com um jogador desse calibre em campo, o clube não apenas ganha um atleta, mas um verdadeiro líder, capaz de galvanizar os esforços do grupo e direcionar suas energias em busca de um objetivo comum, a conquista de títulos e a afirmação no cenário esportivo. Por último, mas não menos importante, sua chegada pode atrair a atenção da mídia e dos torcedores, criando uma nova onda de entusiasmo ao redor do clube. A expectativa gerada pela sua presença pode aumentar a venda de ingressos e a adesão de novos sócios, revitalizando a paixão da torcida. Esse engajamento pode resultar em um ambiente mais vibrante e acolhedor nos dias de jogo, onde cada vitória se torna uma celebração coletiva. A forma como ele se relaciona com os fãs, demonstrando humildade e respeito, pode solidificar uma conexão emocional duradoura entre o jogador e a torcida, transformando cada partida em uma verdadeira festa. Assim, a contribuição desse atleta vai muito além do campo, ele se torna um catalisador para uma nova era de sucesso e união no clube. A paixão dos torcedores de um clube de futebol transcende a simples admiração pelo esporte, ela é uma força vital que molda identidades, cria laços e gera um sentimento de pertencimento. Para muitos, torcer pelo clube é mais do que apoiar uma equipe em campo, é vivenciar emoções intensas, que vão da euforia das vitórias à angústia das derrotas. As opiniões dos torcedores são diversas e refletem a rica tapeçaria de suas experiências pessoais e coletivas. Cada um carrega consigo uma história única, que se entrelaça com a trajetória do clube, fazendo com que suas vozes se tornem parte essencial da narrativa esportiva. Entre as discussões fervorosas nas redes sociais e os debates acalorados nas arquibancadas, fica evidente que a paixão pelo clube não é apenas um passatempo, mas uma forma de expressão que ecoa por gerações. Os torcedores frequentemente expressam um desejo profundo por reconhecimento e valorização das suas tradições. Eles anseiam por um clube que respeite suas raízes e que mantenha a essência que os uniu ao longo dos anos. Para muitos, as cores do time não representam apenas um emblema, mas um símbolo de luta, superação e esperança. A nostalgia é um aspecto poderoso nas conversas entre torcedores, que lembram com carinho de momentos marcantes, como títulos conquistados e partidas inesquecíveis. Essa conexão emocional torna-se uma parte intrínseca da identidade do torcedor, levando-os a exigir que os dirigentes e jogadores compreendam e respeitem o legado que carregam. É um apelo para que o clube não apenas busque sucesso no presente, mas também honre a história que o construiu. Contudo, as opiniões também vêm acompanhadas de críticas severas, especialmente quando os resultados não correspondem às expectativas. A insatisfação é palpável em momentos de crise, quando decisões administrativas ou escolhas de jogadores são questionadas. Torcedores se tornam analíticos, dissecando cada movimento do clube, desde as contratações até a estratégia em campo. A frustração pode gerar um ambiente tenso, com divisões entre os que defendem a continuidade de um treinador e os que clamam por mudanças radicais. Este fervor crítico,
embora muitas vezes carregado de emoção, também demonstra o comprometimento dos torcedores com o futuro do clube, revelando uma profundidade de conhecimento que vai além de uma simples torcida. Essa análise crítica, embora muitas vezes polêmica, é um reflexo do amor incondicional que sentem pela equipe. Por fim, é importante destacar que, apesar das divergências, há um elemento unificador entre os torcedores: o desejo de ver seu clube prosperar. As discussões acaloradas e as opiniões divergentes são, na verdade, manifestações de uma paixão compartilhada. Independentemente das diferenças, todos buscam um objetivo comum: a glória do clube. Essa busca por um futuro brilhante é o que movimenta as arquibancadas, o que gera uma atmosfera vibrante durante os jogos e o que transforma cada vitória em uma celebração coletiva. Assim, a voz dos torcedores, com suas críticas e aclamações, se torna um poderoso motor que impulsiona o clube para frente, tornando cada batalha em campo uma extensão de sua própria luta por reconhecimento e sucesso. Aqui no Mengão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar acompanhando tudo sobre o mais querido. E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, ela é fundamental para a nossa nação rubro-negra. Até o próximo vídeo.